E agora fazendo mais um vídeo dessa icônica saga que é Soldado Universal. Vamos falar sobre o último filme da franquia Soldado Universal Day of Reckoning. Bora! Hora do show, porra! Nesse filme daqui, mais uma vez, os nossos protagonistas, Van Damme e Dolph Lundgren, vão ser regenerados para fins governamentais. É basicamente isso. Só que aqui a gente tem uma camada adicional. Além de eles serem reconfigurados, agora eles vão lutar entre si. O Van Damme, ele se rebelou contra o sistema e criou um exército próprio. O Dolph Lundgren, a mesma coisa, só que ele entra numa ideia mais revolucionária. E inclusive ele até se veste de líder comunista. Então ele pega os outros soldados retreinados, une-se com eles para eles se rebelarem contra o sistema. O Van Damme, a mesma coisa. E no meio disso tudo a gente tem o Scott Adkins, que é quem interpreta o John. Ele simplesmente não sabe o que está acontecendo, é um cara normal, mas vê a sua família sendo assassinada brutalmente por quem? Pelo Luke, pelo Jean-Claude Van Damme. E aí você pensa, ué, ele virou vilão? Na verdade ele não virou vilão. A questão é que eles são soldados, né? Eles são robôs tecnicamente, né? Então eles são apenas programados para fazer aquilo. Só que aqui o Van Damme, ele resolve fazer isso. Além de ter sido programado, ele também quer fazer isso. Ele se rebela contra o sistema, mas ele não consegue permanecer muito tempo longe disso. Ele forma o seu próprio grupo, mas continua ainda sendo controlado. Diferente do Dolph Lundgren, que consegue formar o seu próprio grupo e novamente volta à configuração original, que é de vilão. Então assim, tem umas camadas bem interessantes aqui nesse filme que a gente vai discutir. Então me segue aqui nesse perfil, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos lá sem mais enrolações. A questão aqui é o seguinte: o John, interpretado pelo Scott Adkins, é um cara feliz, um cara tranquilo ali com a sua esposa, com a sua família, até que o Van Damme chega na casa dele, né? Tem um monte de homens encapuzados, você não sabe quem são. Eles matam a família do John e depois que o Van Damme tira ele a sua máscara, ele mostra, ó, você sabia que isso ia acontecer, você está feliz que isso aconteceu, é assim que funciona e tudo mais. Então, a partir daí o John parte numa missão, numa saga de tentar vingar a morte de sua família. Só que o grande plot twist desse filme, que a gente vai entender um pouco mais pra frente, é que na verdade o John ele não tem muito como fugir disso. Então ele tenta manter a memória da sua esposa e da sua filha na mente enquanto ele vai atrás desses psicopatas para matá-los. E nesse meio tempo temos a volta do NVU, que estreou aí no terceiro filme, novamente reconfigurado, mas dessa vez vai ser manipulado pelo Dolph Lundgren para tentar matar quem ele quer que esse cara mate, né? E aqui nesse filme temos mais um conceito que é o da injeção, né? Tem um produto químico que eles injetam em si mesmos para poder reconfigurarem as suas memórias e tomar o controle de si mesmos. Dolph Lundgren, ele adquire essa substância e começa a liderar o seu grupo, colocando o seu grupo para fazer tudo aquilo que ele quer. E aí entra, obviamente, as sequências de ação hiper estilizadas desse filme. John contra NVU é simplesmente do caralho, e aí eles começam a meter uma porrada uma atrás da outra. Tem aquela icônica cena na loja de golfe que é simplesmente sensacional. Cara, são quase 8 minutos de sequência de ação ininterrupta. A luta entre eles é simplesmente muito foda. Mas assim, eu preciso dizer que, de fato, assim, o Scott Adkins, dentre todos aqui, é o ator que mais tem alcance dramático entre os três, né? Entre o Van Damme e o Lundgren. Mas o Van Damme e o Lundgren têm carisma de sobra. Aquela cena onde o Van Damme lidera os soldados para fazer algo estilo uma revolução comunista é simplesmente sensacional, é muito engraçado de ver. Ele é meio que um alívio cômico às avessas. Funciona muito bem aqui. E o Dolph Lundgren, né, o nosso querido Andrew Scott, na minha concepção, é a estrela dessa franquia, ainda que ele não apareça muito. E aqui, ele quer liderar esse grupo, como eu já falei várias vezes e repetir aqui, mas aí você pensa, poxa, no terceiro filme ele tinha uma pegada mais filosófica, esse personagem. Aqui também. Só que no final das contas ele continua sendo um psicopata.
Então, ele meio que muda, ele se molda conforme as situações, conforme a conveniência. Então, ele busca o NVO para cima dele, não porque ele quer ajudar o cara a se recompor, mas sim porque ele quer montar um exército para derrubar o governo e controlar tudo. Ele quer ser o cara que vai controlar tudo, sabe? Enquanto que o Van Damme, ele simplesmente assume uma persona do mal aqui nesse filme, mas ao mesmo tempo uma persona meio ambígua, porque ao mesmo tempo que ele mata a família do John, ele quer também se rebelar contra o sistema. Então há essa dualidade aqui que é muito interessante de ver. E assim, é um filme que ele é complexo na sua estrutura e na sua execução. Eu considero ele o melhor filme da franquia porque ele é um filme que ele não quer que você entenda nada. Não é para você entender, é para você sentir a experiência. E é uma experiência crua, é uma experiência direta, é uma experiência fria, é uma experiência que você olha assim pro filme e você pensa, poxa, cara, eu não tô entendendo absolutamente nada. Mas o que eu sei é que as cenas de ação são cruas, são brutais. E o final é simplesmente sensacional. E agora entra a parte do spoiler desse filme. Logo mais pra metade, o John descobre que na verdade ele também é um soldado retreinado, que existe um clone dele. E esse clone dele estava vivendo a vida dele e ele precisa matar esse clone se ele quiser continuar vivendo. E que, na verdade, ele, além dele também ser um clone, a esposa e a filha dele nunca existiram, porque o cara que criou ele, criou essas memórias para ele ter uma justificativa para matar outras pessoas. Então assim, é complexo, é legal e é muito foda a forma como o John, esse sim, consegue lutar contra o sistema e recuperar as suas memórias. E assim, cara, as cenas de ação desse filme são do caralho. E tem uma cena no final do filme onde o John ele finalmente consegue acabar com o Andrew Scott. Ele matou o Andrew Scott aqui. E ele vai matar também o Van Damme, obviamente, pra se vingar de sua família. E aí o Van Damme lança aquela, olha, isso aqui nunca vai acabar, isso não tem fim. Você pode me matar, mas outros de mim irão voltar. Dando a ideia de que essa franquia poderia continuar com infinitos filmes, porque se o cara morre aqui, o governo vai lá e traz ele de volta. E aí então, logo no final do filme, o John mata aquele cara que criou ele, mas logo depois que ele mata o cara que criou ele, esse cara volta novamente com o clone. Então é um ciclo sem fim, aquele universo ele continua girando, 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 sem que haja um fim. É um excelente final para uma franquia boa que as pessoas subestimam só porque tem esses atores desse nível aqui. Então é isso, nota 10 de 10 para esse filme. Comenta aqui o que você acha sobre Soldado da Geração. E é isso, pessoal. Um abraço e valeu!